Fala pessoal, professora Aninha Buarque, continuando com as nossas aulas. Hoje nós vamos estudar a competência 2 de correção da redação Enem. Então bora lá? Nessa competência, nós veremos uma parte muito importante sobre a redação Enem, que é a proposta temática, a maneira como você entende o tema e aplica isso à tipologia textual, tá? Então, a matriz de referência dessa competência diz que o candidato deve fazer o quê? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, nós temos vários elementos aí dentro desse resuminho do que é essa competência, tá? Então, primeiramente, compreender a proposta de redação. Como é que eu faço isso? Dentro do meu texto, o avaliador ele vai observar se eu entendi o tema, se eu estou de fato trabalhando o que o tema exige que eu trabalhe. Então, o primeiro ponto-chave aí é o tema. Além de saber se eu entendi o tema, essa competência vai avaliar se eu aplico conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver esse tema. O que é isso? O famoso repertório. Então, essa é a competência que vai avaliar de forma mais específica o uso de repertórios dentro do texto. Qual é a maneira que eu utilizo esse repertório, que eu mostro o meu conhecimento e que eu relaciono isso mais uma vez com o tema, que é o centro dessa competência. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, ou seja, da tipologia textual. Então, nós trabalhamos aí com o tema e o tipo e a forma como eu demonstro o meu conhecimento a respeito desses dois aspectos, tá? Como já havia mostrado para vocês lá na aula da competência 1, a matriz de referência de correção, ela se divide em 5 níveis. Cada nível corresponde a uma pontuação que o candidato pode atingir a depender daquilo que ele vai demonstrar dentro do seu texto, tá? O nível 1 recebe uma pontuação de 40 pontos, que é se o candidato apresenta o assunto tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. Aqui a gente tem uma expressão que é muito importante que vocês entendam o que isso significa, que é tangenciar o tema. Lembrando que a redação Enem ela é zerada se você foge do tema, ou seja, existe uma diferença entre fuga e tangência. A tangência, embora faça com que você tenha uma nota baixa nessa competência, você ainda pode possuir nota. A fuga, não, você zera o tema, tá? E por incrível que pareça, não é tão difícil de fugir ao tema, se você não prestar atenção a alguns detalhes, tá? Um exemplo, a redação do ano retrasado foi sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Dos últimos 5 Enems, foi o ano que teve o maior índice de redações zeradas por fuga ao tema. Por quê? Porque muitas pessoas não se atentaram ao detalhe da proposta temática, que é justamente o que essa competência avalia, se você compreendeu a proposta da redação. Então, tinha lá, desafios para a valorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. A gente tem duas expressões que são fundamentais para não fugir desse tema: trabalho de cuidado e mulher. O trabalho de cuidado realizado pela mulher. O que aconteceu? Muitas pessoas escreveram sobre o trabalho de cuidado, o trabalho de assistência, sem relacionar diretamente à mulher. Resultado? Nota 0. Outras pessoas falaram sobre o trabalho da mulher, sem relacionar ao trabalho de cuidado. Nota 0 também. E por incrível que pareça, ainda teve gente que escreveu na redação sobre o trabalho de cuidado realizado por homens. Pois é, tá vendo como é importante uma leitura atenta? Ou seja, muitas notas 0 acabaram acontecendo por fuga ao tema, tá? Então, quando eu fujo do tema, quando eu deixo de apresentar alguma palavra, né, alguma parte do tema que é fundamental para o entendimento dele, certo? Se isso é a fuga, o que é a tangência? A tangência é quando você até fala sobre o tema, mas de uma maneira muito superficial. Você aborda, mas não desenvolve, certo? Então é basicamente isso.
E aí, essa competência, ela vai avaliar se você fez isso, né? Se você tangenciou. Tangenciando, você não vai passar do nível 1, mesmo que você tenha feito as outras exigências dessa competência de uma maneira boa, ou seja, que você tenha trazido repertórios pertinentes, que você esteja dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo, mas se tangenciou, vai ficar no nível 1, tá? Não tangenciei, mas demonstrei um domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. Então, também fico no nível 1. Então, se eu não tangenciei, mas eu não segui fielmente a tipologia, eu também vou ficar no nível 1. Lembra que eu falei que são 2 elementos básicos, tema e tipo, tá? Então, e se eu fiz os 2? Aí você fica no nível 0, né? Junto com os zerados lá da fuga total ao tema, certo? Então, o que seriam esses traços constantes de outros tipos textuais? A tipologia adotada pelo Enem é o texto dissertativo argumentativo, ou seja, é um texto em que você precisa argumentar, você precisa trazer ideias em defesa de um ponto de vista. O que acontece muito nas redações Enem, por ser um texto em que você precisa trazer aí referências de áreas do conhecimento, repertórios e tudo mais, muitos candidatos acabam ficando na área do texto dissertativo expositivo. Trazem os fatos, mas esquecem das opiniões, né, da argumentação, da parte que traz essa defesa, tá? Então também tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes vai trazer um repertório e passa muito tempo narrando. Eu vou trazer um trecho de um livro, um trecho de um filme, e fica ali fazendo um texto narrativo, ao invés de só trazer a ideia e relacionar, tá? Então, isso são traços constantes de outros tipos textuais que vão impactar na sua nota. Nível 2, 80 pontos. Se você desenvolve o tema, ok, não tangenciou, mas você recorreu à cópia de trechos dos textos motivadores, tá? Os textos motivadores, ele sempre vai trazer tipos de repertório, então vai trazer dados, vai trazer posições, né, de autoridade, argumentos de autoridade. Só que se você se limita a apenas copiar daquilo ali, você não está trazendo o seu conhecimento, né? Então, você vai ter um texto aí insuficiente, certo? Ficando aí apenas no nível 2 com os 80 pontos. Ou ainda, né, se você apresenta um domínio insuficiente da tipologia textual, que é atender essa estrutura. Qual que é a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Proposição, argumentação e conclusão. Então, o seu texto ele é avaliado como um todo, tá? Nível 3, o nível mediano. Você desenvolve o tema por meio de uma argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo. O que seria essa argumentação previsível? É justamente você ficar ali no básico, né? Pegar aquelas ideias, mas não trazer um desenvolvimento maior, não provar que aquilo é um problema, não expor a consequência daquilo que você aponta como um problema, não trazer de fato robustez à sua argumentação, tá? Nível 4, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, que é justamente trazer essa ideia de causa e consequência, destacar a relevância do problema, apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Aqui é aquela mesma questão que nós falamos na competência 1, os 2 níveis mais altos, né? A diferença de nota de um para o outro é muito pequena. Qual que vai ser a diferença aqui? Na maneira como você relaciona os repertórios, por exemplo, de uma maneira mais efetiva, que destaque mais a relação com a sua argumentação, tá? O nível 5 é essa argumentação consistente, né? A partir de um repertório sociocultural produtivo, que nós já vamos entender especificamente o que é esse repertório produtivo, e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, chegando aos 200 pontos nessa competência, tá? Então, vamos lá. Nós vamos levar em consideração, na análise dessa competência, como eu já falei para vocês, 2 elementos fundamentais. A abordagem do tema e a adequação ao tipo textual. Toda a correção da competência 2, ela é centrada nesses 2 elementos. Quando eu falo de abordagem do tema, eu vou estar me referindo à maneira como eu entendi a frase temática e como eu apliquei isso dentro do meu texto.
Uma ótima dica para ter certeza que você vai abordar diretamente ao tema é selecionar as palavras-chave da frase temática e garantir, vou ler lá o que eu estou escrevendo e vou garantir que essas palavras, elas estão sendo recorrentes ao longo do meu texto, elas estão aparecendo naquilo que eu estou falando, tá? Isso é muito importante. E o segundo ponto, que é a adequação ao tipo textual, é justamente observar a maneira que eu estou argumentando. A argumentação, ela tem que ser o foco do seu texto. De nada adianta você trazer um repertório super criativo se você não argumentar em torno dele. De nada adianta você trazer um fato se você não destacar como esse fato se relaciona com o problema que você está falando. Até porque, se eu trago só um fato, eu estou relatando uma notícia, não estou argumentando, né? Quando um jornalista está lá expondo um fato que aconteceu, ele vai falar aquilo ali e acabou. É um texto expositivo. Mas se eu trago um fato que aconteceu e digo que isso é um problema, que vai causar tal coisa e tal coisa na sociedade, eu estou gerando uma crítica em torno desse fato. Esse é o ponto da tipologia argumentativa. É isso que vai ser exigido de você no seu texto dissertativo argumentativo, certo? E agora a gente vai focar um pouquinho nessa parte de repertório, que é uma das coisas que mais contam na C2 e que ainda acaba sendo dificuldade de muitos candidatos, né? Então, para contabilizar na C2, ou seja, para que o seu repertório ele valha os pontos, ele precisa ter 3 elementos. Primeiro, ele precisa ser legitimado. Além de legitimado, ele precisa ser pertinente. E além de ser pertinente, ele precisa ser produtivo. Então, não basta só você selecionar um repertório e colocar no seu texto. Ele precisa seguir esses 3 elementos. Vamos lá. O que é um repertório legitimado? É uma informação legítima, ou seja, ela é baseada em alguma área do conhecimento. Então, por exemplo, eu estou falando ali sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, e aí eu vou citar como exemplo uma babá que eu tive na infância. E aí eu vou citar que ela realizava esse trabalho de cuidado. Isso não é um repertório legitimado. Por quê? Porque ele não está dentro de nenhuma das áreas do conhecimento. Para que seja um repertório, ele precisa partir de algum desses elementos. É diferente, por exemplo, de falar de uma notícia que ganhou grande alcance nacional, de um caso, por exemplo, de uma empregada doméstica que sofreu violência. E isso é um repertório legitimado, tá? Então, para que o meu repertório ele seja legitimado, ele precisa fazer parte de alguma das áreas do conhecimento. Ou ser uma notícia, ou ele pode ser um filme, um livro, pode ser uma letra de lei, tudo que eu posso respaldar, que eu tenho uma fonte, digamos assim, uma fonte confiável. Tem uma fonte confiável, é baseado em alguma das áreas do conhecimento, então esse repertório ele é legitimado. Porém, para que eu alcance a nota, ele não pode só ser legitimado, ele precisa ser pertinente. Por exemplo, eu posso utilizar na minha redação um repertório que é legitimado. Eu vou falar, sei lá, sobre a igualdade de gênero trazida na Constituição. Tá, é um repertório legitimado? É, porque ele está na Constituição Federal. Mas ele é pertinente com o quê? Com o meu tema? Ele tem relação com aquilo que o assunto do texto está tratando? Se ele tiver relação, ele vai ser pertinente. Se ele não tiver relação com o assunto do meu texto, ele não é pertinente e eu não vou conseguir a nota do mesmo jeito, tá? Então, o que vai fazer com que o repertório legitimado ele seja aceito dentro do seu texto? Se você fizer com que ele seja pertinente para aquilo que você está falando. E como é que eu faço isso? Relacionando com a ideia. Se eu trago, por exemplo, um caso, o Enem 2019, que é esse da cartilha de redação, ele falou sobre a manipulação dos usuários pelo controle de dados na internet. Então, se eu trago, por exemplo, um caso que ganhou grande repercussão de alguém que sofreu um golpe na internet, é um repertório legitimado, né, porque está baseado em uma das áreas do conhecimento, e ele é pertinente, porque ele tem a ver com o assunto. Então, ok, agora eu só vou fazer com que ele seja produtivo. Mas se eu trago, por exemplo, a Constituição, né? Todos são iguais perante a lei. É um repertório legitimado? É. Mas ele é pertinente para falar sobre a manipulação do controle de dados?
Primeiramente, assim, a primeira lida, não. A não ser que eu faça uma relação com o tema para que ele se torne pertinente. Percebem a diferença? Então, nem todo repertório legitimado, ele pode funcionar na sua redação. Ele precisa ser pertinente. É por isso que eu sou contra, por exemplo, simplesmente o uso de repertórios prontos, né, de modelos prontos. Por quê? Porque talvez você não consiga dar a pertinência que aquele tema vai lhe pedir. É preciso fazer essa relação, tá? Então, o repertório, além de ser legitimado, ele precisa ser pertinente com o assunto do tema e ele precisa ser produtivo. O que faz com que o repertório seja produtivo? Se eu consigo usar ele em favor da minha argumentação, tá? Então, digamos que eu estou falando que o problema do controle de dados aí dos usuários da internet é por conta de uma negligência governamental. E aí eu vou utilizar uma citação de Hobbes que diz que o Estado é um mantenedor da ordem social. O meu repertório é produtivo. Ele pode ser pertinente. Ele é produtivo não, ele é legitimado, desculpa, ele é legitimado. Ele pode ser pertinente, porque eu estou falando sobre a negligência. Como que eu vou fazer com que ele seja produtivo? Eu vou relacionar, eu vou mostrar onde que está essa negligência. No fato de não existirem leis específicas para fiscalização na internet, por exemplo. Então, eu preciso criar essa produtividade, eu preciso relacionar para que o meu repertório ele siga esses 3 passos e só assim ele possa, de fato, pontuar na competência 2, tá? Então, para ter pontos na C2, não é simplesmente você pegar um repertório e você colocar ele no seu texto. Vejam o que tem por trás desse repertório, né? Eu preciso analisar, pensar de que maneira eu vou utilizá-lo, como eu vou relacionar com a minha argumentação, que como nós já falamos aqui, é o foco da C2. Tema e tipo, tipologia textual. Então, eu trouxe um repertório que se relaciona com o meu tema pertinente. Para ele ser produtivo, eu vou relacionar com a tipologia, ou seja, eu vou argumentar em torno desse repertório, certo? Então, para lembrar, o que eu preciso lembrar para garantir uma boa nota na competência 2? Assuma claramente um ponto de vista, defenda o seu ponto de vista. Foque no tema, no assunto. Observe a frase temática, pegue as palavras mais importantes e faça com que elas sejam recorrentes no seu texto. Não copie literalmente os textos motivadores. Não quer dizer que você não pode usar nada do texto motivador, mas não se limite a ele e não copie literalmente. Até porque se você só chegar lá e copiar, aquelas linhas elas são cortadas do seu texto. O que você pode fazer? Se você encontrou ali alguma informação que você achou muito boa para usar, você vai parafrasear. Você vai trazer aquela informação para dentro do seu texto com outras palavras, de outra maneira, relacionando com ideias novas, não só a que estava lá no texto motivador. Use um repertório sociocultural produtivo e pertinente, como nós acabamos de entender o que é cada uma dessas coisas. É importante que você use 2 ou mais repertórios, no mínimo 2 repertórios de maneira pertinente e produtiva, para que você consiga pontuar na competência 2. E muita atenção à adequação à tipologia textual, que é o texto dissertativo argumentativo, ou seja, foco na argumentação, que é o que vai fazer você blindar aí o seu texto e alcançar os 200 pontos na competência 2. Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula, em que nós vamos estudar a competência 3.